Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. E você que está nos assistindo pelo nosso canal do YouTube, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se essa mensagem tocar no teu coração, falar a você, compartilhe os nossos vídeos, faça essa mensagem chegar a outras pessoas em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua casa e a tua vida. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Fala, Senhor, aos nossos corações, que a Tua palavra encontre morada no coração de cada um desses Teus filhos, e que Teu Espírito Santo convença o homem do pecado e do juízo, em nome de Jesus. Amém. Sente-se no seu lugar, por favor. A parte final do versículo 2 e o final do versículo 3 e o início do versículo 4 diz assim: Nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Nos últimos domingos, trouxemos aqui várias mensagens falando de milagre. Milagre de cura, milagre na vida financeira. Todos esses milagres vêm da parte de Deus para as nossas vidas. Mas, de todos os que falamos, o que vamos falar hoje, esse é o mais importante deles: o milagre da salvação. Deus vem realizando no meio da humanidade milagres, desde o momento em que Ele disse no capítulo 1, no versículo 3 do livro de Gênesis: haja luz. A partir daquele momento, Deus começou a atuar no meio do homem, fazendo coisas especiais, milagres. No livro de 1 Pedro, a palavra do Senhor nos diz assim: 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 ao 21, diz assim a palavra do Senhor: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelada nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creram em Deus, e que o ressuscitou dos mortos e que o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Foi o amor de Deus. O amor de Deus é que fez acontecer o maior milagre no meio da humanidade. Como eu disse, desde o Gênesis, quando Deus disse haja luz, Deus começou a operar no meio dos homens, fazendo milagres no meio da humanidade. E durante toda a humanidade, quando olhamos ali para o Velho Testamento, nos profetas, os maiores, os menores profetas, encontramos Deus fazendo algo especial no meio do seu povo. Deus se manifestando de forma milagrosa, Deus demonstrando do seu poder, da sua graça. Em alguns momentos, Deus trazendo alguma lição mais dura, mas não deixava de ser um milagre. O povo vivia no Egito e Deus fez coisas extraordinárias no meio do seu povo para os libertar.
A palavra de Deus diz que Faraó nunca viu nada parecido como nos dias de Moisés. Os deuses do Egito, todos se prostraram diante do Deus de Israel, porque ele operou milagres. Quando ele abriu o mar vermelho, ele estava operando um milagre através da vida de Moisés. Quando ele fez o povo vencer Jericó, ele estava fazendo milagre. Mas o maior milagre ainda estava por vir. O maior milagre Deus demonstraria através do seu amor. Porque até então, a humanidade não tinha percebido o amor de Deus. O povo de Israel já tinha experimentado desse Deus que os libertou do Egito e fez grandes coisas em seu meio. O povo de Israel tinha vivido um período caminhando no deserto e esse Deus cuidou deles. A nação de Israel pôde viver o milagre de Deus todos os dias, porque no deserto a palavra nos diz que durante o dia uma nuvem cobria o povo, para que o sol escaldante do deserto não acertasse o povo em cheio. Durante a noite, uma coluna de fogo aquecia todos os que estavam no acampamento. Então, a nação de Israel viveu muitos milagres, mas a humanidade, de forma geral, ainda não tinha experimentado esse Deus. Alguns estrangeiros puderam provar do que Deus poderia fazer, como Naamã, entre outros nomes. Mas a Bíblia nos diz, no livro de João, no capítulo 3, que a palavra do Senhor nos diz, 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Quando a palavra diz Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra está nos mostrando agora um Deus que abriu o seu leque de milagres para toda a humanidade. E agora, com o maior dos milagres, a salvação. Porque o homem, representado por Adão, lá no Éden, caiu, saiu da presença de Deus, foi destituído daquilo que Deus tinha feito o homem para viver. O homem nasceu para ser eterno, o homem nasceu para viver para sempre, mas a palavra nos diz que o homem peca e a morte entra, e a partir daquele dia o homem perdeu aquilo que Deus tinha dado por essência, que era a salvação. Mas Deus não estava satisfeito, não estava satisfeito, e Ele, sabedor de todas as coisas, antes mesmo de criar o homem, como lemos em 1 Pedro, Ele já havia providenciado a salvação. Quando Deus criou o homem, dizendo: olha, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, vamos fazer esse homem para ser eterno. Deus já sabia que esse homem pecaria e se afastaria da presença do Senhor. Então, antes de criar o homem, Deus fez a salvação. O Cordeiro Santo de Deus era conhecido antes da fundação do mundo. Deus já havia revelado no céu que o seu Filho viria para salvar a humanidade. Os anjos o conheciam. E é por isso que naquela canção, Eu Quero Conhecer Jesus, eu já ministrei falando, olha, quando Jesus volta glorificado para o céu, os anjos ficaram se empurrando, querendo ver quem era aquele que estava chegando, porque não era o mesmo Jesus que havia saído, era alguém diferente, era um vencedor, era o Yeshua, o Cristo, o Filho do Deus vivo, que depois de morrer na cruz, ressuscitou e agora estava voltando para a casa do Pai. E um dia Ele voltará para nos buscar, porque a sua morte não foi à toa. Jesus não morreu por acidente.
simplesmente porque os homens ali queriam matar alguém que estava tirando os seus fiéis. Jesus morreu porque Deus nos amou, e esse foi o maior milagre que Deus operou no meio da humanidade. Por mais milagres que Jesus tivesse feito, por mais milagre que vejamos Deus fazer nos nossos dias, todos esses são pequenos diante do milagre da salvação. Éramos perdidos, irmãos, condenados ao inferno e à morte eterna, mas Jesus morre na cruz, e agora temos acesso, hoje, nesse tempo, vivendo nesse corpo corruptível, temos acesso ao Deus vivo. Mas a palavra nos diz que naquele grande dia Ele chamará o nosso nome e estaremos diante dEle, diante de um Deus que a palavra nos diz que os anjos que estão em volta dEle, dizendo que Ele é santo o tempo todo, voa com duas das asas que tem, mas duas das outras asas cobrem o seu rosto e mais duas cobrem os seus pés, e eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. É diante desse Deus que os anjos não se dão o direito de estar face a face, que nós estaremos, porque Ele nos amou, e esse é o maior milagre. Eu posso falar dezenas, centenas de palavras aqui, mas a palavra principal, a única palavra possível para descrever o que aconteceu é João 3,16. Eu poderia passar aqui 40 minutos, 50 minutos, 1 hora só lendo: porque Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo, porque essa é a palavra da salvação. O amor de Deus nos ganhou, Deus nos conquistou, Ele pagou um preço por mim e por você. O diabo comemorava a morte de Jesus, a derrota do Filho de Deus. O diabo comemorava a queda de Adão, a queda de Davi, de todos os que Deus preparou. O diabo foi vendo a queda de um por um, falhas, mas ele não sabia que no momento em que Jesus tombasse a cabeça sobre o seu corpo, ali o homem estava sendo resgatado. Deus pagou o preço de sangue. Deus pagou o resgate por mim e por você. O milagre da salvação aconteceu naquele dia. Eu já falei isso aqui, mas deixa eu repetir. E Deus, como os profetas, rasgou o véu do templo, dizendo: chega, eu quero o homem para mim. Para de separação entre mim e o homem. O pecado não pode mais nos separar, porque o meu Filho lhes trouxe de volta. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E antes que alguns, que somos orgulhosos, o ser humano é orgulhoso por natureza, e antes que alguns achassem ou pensassem que a salvação veio porque ele é bom, imagine Davi, a Bíblia descrevendo como um homem segundo o coração de Deus. Imagine Paulo fazendo milagres através do nome de Jesus. Será que isso não poderia trazer um orgulho no coração dessas pessoas? Eu já vi o triste relato de alguns dizendo: porque eu tenho o dom de tal coisa. Que temos nada, tudo o que temos foi Deus que nos deu. Eu posso até orar e alguém ser curado, mas o dom não é meu, foi o Senhor que me deu, Ele que colocou sobre a minha vida, é dele. E aí, para que o homem não se achasse muito orgulhoso, o próprio Paulo escreve em Efésios capítulo 2, versículo 8, ele diz assim:
Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Não, o pastor Max está fazendo um trabalho excepcional. Vidas estão sendo resgatadas. Que nada. Eu sou o menor entre os vasos. Se Deus não colocar a sua mão sobre mim, eu vou subir aqui e não vou falar nada para vocês. Porque, como eu dizia ao Rivaldo, na quinta, quando ele se preparava para a mensagem, para pregar na quinta-feira à noite, e eu mandei uma mensagem para ele durante o dia, eu disse: quem somos nós para falar desse Deus? Que capacidade eu tenho, ou qualquer um tem, para falar de um Deus que é insondável, mas Ele é tão bom, tão misericordioso, que Ele deixa, que Ele derrama a sua graça sobre nós, e conseguimos abrir a boca para falar dele, na nossa insignificância, que não somos nada. A Bíblia nos descreve como um vapor, e mesmo assim, Ele nos permite abrir a boca para falar dele, enquanto os anjos cobrem o seu rosto diante do Deus Todo-Poderoso. Isso é amor. Mas Paulo continua dizendo: não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. As obras que nós praticamos, foi o próprio Deus quem preparou e nos deu para praticar. Eu estava vendo as fotos do trabalho de evangelismo que temos feito no bairro, e o Lisandro tocando violão, Nailson caminhando um pouco mais à frente, Júnior filmando, e o povo cantando pela rua, alguns certamente dizendo: lá vai os doidos, e outros diziam: oh meu Deus, como eu estou precisando dessa oração. Mas mesmo essa obra que arde no coração dessa turma toda, fazendo esse trabalho tão maravilhoso de missões, esse trabalho foi o próprio Deus quem determinou e preparou e enviou essas pessoas para que fizessem, para que a nossa igreja pudesse ir no bairro abençoando pessoas. E aí a palavra nos diz que Deus foi quem preparou. Para quê? Para que nós não tivéssemos orgulho, porque nada vem de mim mesmo, nada vem de você. Até o louvor que sai dos teus lábios, é Ele quem coloca. Porque se nós não temos nem fôlego de vida nosso, o que temos para oferecer a esse Deus? Foi por amor que Ele nos resgatou. E por isso esse é o maior milagre. A salvação é o maior milagre. E sabe uma coisa que precisa ter no meu e no teu coração? Por essa alegria, por essa salvação, eu já falei o que é alegria. O salmista Davi, no Salmo 51, no verso 12, eu poderia só citar, mas eu quero ler exatamente o que está escrito, porque eu quero ler um pouquinho antes. O verso 10 diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Ou quem sabe a tua versão diga, um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo, o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me. Davi está dizendo: Deus, traz de volta a alegria da salvação. Quem sabe você que está aqui na igreja, ou você que está nos assistindo agora, já tenha desfrutado do amor de Deus, já tenha mergulhado na presença do Senhor,
E um dia, por algum motivo, você se afastou. Você perdeu a alegria da salvação. E o convite de Deus para você hoje é que você volte para a presença dele. Que você viva novamente a alegria da salvação. Quem falou isso foi alguém que a Bíblia já havia descrito segundo o coração de Deus. E ele disse: Senhor, resgata em mim a alegria da tua salvação. Sabe, irmãos, o caminhar às vezes nos cansa. E foi assim que aconteceu com o povo no deserto. As pessoas foram ficando no deserto. A caminhada às vezes vai deixando pessoas para trás. E por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, aquele que está de pé, cuide-se, para que não caia. É melhor que você esteja preparado, buscando ao Senhor, para que você não caia. E por isso Davi disse: restaura, Senhor, a alegria da salvação. Que você tenha no teu coração essa alegria que não pode comparar nenhuma outra. Nessa manhã nasceu o filho de um casal de amigos nossos, o Hugo, filho da Érica. E como é o nome? E Helder. Hugo nasceu. E quando eu vi a foto de Hugo, Érica deitada na maca, mas toda feliz, conseguindo esboçar um sorriso no meio da máscara, e Helder também sorrindo, e eu li essa mensagem, preparando essa mensagem. Agora à tarde eu lendo novamente, eu disse: meu Deus, como é bom ver nascer um filho, mas nem se compara à alegria da salvação. É o maior presente que Deus pode dar a um homem. Nada até hoje superou a alegria de ver Cecília nascer, falando das coisas terrenas. Mas nada, nem o nascimento de Cecília na minha vida supera a alegria da salvação. Não pode. Nada pode ser maior no nosso coração do que a alegria de sermos salvos. Éramos condenados à morte eterna, e Deus envia Jesus, e hoje podemos dizer: eu sou salvo em Cristo Jesus. Talvez um dia você já sentiu essa alegria, e se hoje você não sente, hoje você tem a oportunidade de voltar a sentir, porque o Deus que te salvou está te convidando para sentir novamente a alegria da salvação. O Deus que te salvou está te convidando novamente, mais uma vez, para sorrir, porque Ele te amou. E sabe, quando Jesus nos convidou para a sua presença, Ele não nos chamou para ser religiosos. Ao contrário, Jesus foi um dos que mais combateu a religiosidade. Jesus foi o que mais combateu os ritos, as coisas que os homens faziam, que achavam que estava agradando a Deus, as belas vestes. E Jesus disse: vocês são como sepulcro caiado. Por fora as pessoas olham e vê tudo bonito, flores ornamentando, as pedras brilhando, mas por dentro imundícia. Jesus não quer mais um religioso em sua presença, mas Ele quer pessoas sinceras, homens e mulheres que o adoram em espírito e em verdade, que tem a alegria da salvação, e que na simplicidade das suas palavras você possa alcançar o coração de Deus em adoração. É esse o convite de Deus para mim e para você, que possamos estar na presença dEle, felizes porque Ele nos amou, felizes porque somos salvos. Aí Jesus disse: olha, vinde a mim, todos vós que estão cansados ou sobrecarregados,
que eu vos darei descanso. Jesus não disse: vinde a mim todos vós religiosos, porque faremos ritos e roupas especiais para que vocês estejam na presença do Deus vivo. Ele não disse isso. Ele não te chamou nem para fazer parte de uma religião. Ele diz: ó, venha para mim, eu, Jesus, darei descanso a vocês. É isso. Esse é o evangelho da salvação. Esse é o evangelho da cruz, que não traz uma placa, que não traz um rótulo, mas que traz a marca do sangue do Cordeiro como ponto principal. Se estamos reunidos dentro de uma igreja, dentro de um templo, da igreja do Evangelho Quadrangular, glória a Deus por isso, mas não é isso que nos fará estar na presença de Deus. Porque não é porque entramos em um carro que transformamos em um carro, né? Que nos transformamos em um carro. Você pode passar o dia todo na oficina, nem por isso vai sair mecânico. Não é porque estamos dentro da igreja, do templo, que somos crentes. A placa da igreja nos representa, nos identifica como povo no meio da sociedade. As pessoas conseguem identificar: olha, ali é Quadrangular, ali é a Assembleia de Deus, ali é Universal, e ali vai, por aí vai. Mas não é isso que nos leva à presença do Senhor. Jesus disse: vinde a mim e eu vos darei descanso. É em Jesus que você precisa estar nesse dia. É em Jesus que você precisa descansar. É em Jesus que você precisa encontrar um porto seguro. É nele que você tem salvação, é nele que você tem descanso, e é nele que você tem a vida eterna garantida. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Fique de pé no teu lugar. Eu quero orar por você. A alegria da salvação precisa estar no teu rosto. As pessoas precisam olhar para mim e para você e dizerem: você está diferente hoje. Você está com um brilho diferente. Por quê? Aí você vai saber responder: é a alegria da salvação de Deus na minha vida, porque Jesus me amou. Aí você pode aproveitar e dizer: olha, mas Ele te amou também, viu? Ele se entregou por todos nós. E é isso que me faz feliz nesse dia. Que você seja um pregador da palavra de Deus, que você seja alguém que divulgue esse evangelho. Domingo é Santa Ceia. Aí logo depois tem a semana, o terceiro domingo do mês, que é missões. E o que temos feito? Será que estamos vindo a esse lugar somente para ser cheio? Precisamos nos encher para abençoar outras vidas. Tenha no teu coração a alegria da salvação. Curve tua cabeça e feche teus olhos. Bendito seja teu nome, meu Deus. Louvado e exaltado seja o Senhor. Meu Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Te agradecer por esse culto e por esse milagre que o Senhor fez na vida de cada um de nós. O milagre da salvação. Que possamos, meu Deus, esses que estão aqui na igreja, ou que os que nos assistem no nosso canal do YouTube, essas pessoas possam sentir em seu coração a alegria da salvação. E se por acaso essas pessoas que nos assistem, ou alguém que está aqui hoje, não tem em seu coração a alegria da salvação, essa pessoa tem a oportunidade agora, Senhor, de se render a Ti, de se entregar ao Senhor. Quem sabe aí, você que está nos assistindo sozinho, porque alguém te enviou o link dessa mensagem, você esteja chorando agora. O Senhor está te chamando para estar de volta na presença dEle. Toca, Espírito Santo de Deus, na vida desse homem, dessa mulher, que nesse momento está com o coração quebrantado diante da Tua presença.
entenderam a mensagem dita e querem novamente o que Davi desejou e clamou em alta voz: dá-me, Senhor, a alegria da salvação. Restaura, meu Deus, o altar do coração desses teus filhos, e que haja no meio do teu povo homens e mulheres sinceros ao Deus vivo, que entendam a grandeza que há no teu nome e que possam viver a alegria da salvação. Nos dá, Senhor, essa alegria, nos faz sorrir novamente, ó Deus. Ó Deus, renova a vida de cada um desses teus filhos. Essas foram as palavras do rei Davi. Um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu Espírito. Não retira, Deus. Não retire de nós o teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no meio do desespero de ficar pra trás. Eu quero ser, Senhor, um homem segundo o teu coração, ó Pai. Eu quero ser um homem segundo o coração. E renova. Peça ao Senhor para Ele renovar em você um espírito inabalável, que nada tire você da presença do Senhor. Um coração puro e renova o espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los.
Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero de ficar para trás. Eu quero ser. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que essa palavra transforme o teu coração. Deus abençoe. E até o próximo vídeo em nome de Jesus.